A abertura da Fórmula 1 não deixou lugar para nenhuma equipe nem nenhum piloto se esconderem, mas alguns estão claramente muito melhores do que outros. Houve muitas surpresas em Melbourne. Vários times contrariaram as expectativas da pré-temporada para o bem ou para o mal. Aqui está tudo o que constatamos nesse Grande Prêmio da Austrália. A estreia de Lewis Hamilton na Ferrari foi decepcionante, assim como todo o fim de semana da Ferrari, em que Hamilton percebeu o tamanho do desafio que tem pela frente. Os dois carros da Ferrari largaram na quarta fila, e Hamilton marcou apenas um ponto nesta que foi a primeira chance real de compará-lo a Charles Leclerc. Durante os treinos, Hamilton se adaptou ao estilo de Leclerc, largando o acelerador e freando mais cedo para aumentar a velocidade mínima nas curvas. E no Q2, chegou a ficar apenas alguns centésimos de Leclerc. Vale ressaltar que Leclerc não completou sua segunda volta no Q3. Mesmo assim, foi encorajador ver Hamilton mudar sua pilotagem, o que ele não fez na Mercedes. Em alguns momentos, ele chegou a ser um pouco mais rápido que Leclerc. Hamilton admitiu que pensou que o esforço que ele e a equipe fizeram aceleraria seu aprendizado, mas não foi esse o caso. Ele demorou muito para ganhar confiança e disse que ainda estava começando a aprender o que se deveria mudar no carro em um fim de semana tão apertado. Essa primeira experiência com Ferrari na chuva foi um verdadeiro curso intensivo. Na largada, Hamilton foi involuntariamente empurrado para fora por Leclerc na curva 1 e teve que devolver a Alex Albon na posição que havia ganhado na largada. Daí para frente, sua corrida ficou complicada. O erro estratégico da equipe, que decidiu ficar na pista quando a chuva começou, dificultou ainda mais a vida dos pilotos. A Ferrari saiu de Melbourne com a certeza de que a classificação e a corrida não refletiram a verdadeira ordem hierárquica. Mas ainda assim se pode dizer que a estreia de Hamilton foi um aprendizado muito útil. Mesmo com todo o sucesso que teve no ano passado, a McLaren desperdiçou muitas oportunidades em 2024. Mas o GP da Austrália mostrou que as lições foram aprendidas e os fantasmas do passado foram afastados. Sim, o carro é o melhor do grid e isso sempre ajuda. Mas a McLaren soube evitar as armadilhas que a fizeram errar no ano passado. Primeiro, as ordens confusas que se repetiram em 2024. A ordem dada ao Oscar Piastri para segurar a posição quando ele ameaçou a liderança de Norris foi enfática, sem levar em conta se ele concordava ou não. Depois que os retardatários e a mudança no clima ficaram para trás, foi dito aos pilotos que podiam voltar a disputar posições. E segundo, no ano passado, a McLaren se complicava com a estratégia em corridas sob chuva. Dessa vez, ela estava preparada. Quando a chuva caiu, na volta 44, tanto Norris quanto Piastri saíram da pista na curva 12. Mas eles já tinham ordem de parar nos boxes assim que a pista ficasse mais molhada. E Norris teve a presença de espírito de mergulhar nos boxes enquanto controlava o carro, para não ser ultrapassado por Verstappen. Se as decisões continuarem tão claras, a McLaren pode se tornar uma vencedora consistente. Havia um time em crise em Melbourne, a Haas, que foi pega de surpresa pelas dificuldades que apareceram. Ela foi pouquíssimo competitiva e foi deixada para trás pelo resto do pelotão. O pior é que a equipe não tinha uma resposta. Nenhum dos problemas de alta velocidade que ela sofreu tinha aparecido nos testes, e as soluções tentadas só criaram problemas em outras áreas. Uma delas foi aumentar a inclinação das asas para compensar a falta de downforce, mas isso custou uma grande perda de velocidade nas retas. A única e pequena compensação foi a corrida sem problemas do novato Ollie Burman, que teve um péssimo fim de semana. Ele bateu forte no TL1 e por isso perdeu o TL2, e ainda teve uma rodada boba na primeira volta rápida no TL3. Se Burman não perdesse tanto tempo de pista, poderia ter ajudado a Haas a avaliar melhor suas fraquezas, mas o problema principal era mais profundo. Ou a equipe cometeu um grande erro em seu acerto básico e não conseguiu se recuperar, ou o carro tem uma fraqueza aerodinâmica problemática e precisa entender por que rapidamente. O Red Bull RB21 não está no nível do McLaren MCL39. Ainda assim, Max Verstappen conseguiu ser uma pedra no sapato da McLaren. Depois da primeira volta no Q3, quando os dois pilotos da McLaren erraram, ele ficou em primeiro. Embora isso tenha mudado, ele ainda terminou em terceiro, mesmo a quase 4 décimos. Depois do Qualify, com o equilíbrio do RB21 corrigido, Verstappen se disse feliz com o comportamento do carro, mas não com o ritmo.
Na primeira volta, ele aproveitou o erro de Oscar Piastri na curva 2 para pular para segundo e ficou entre os McLarens até que um erro incomum o fez cair para terceiro. E mesmo sem o ritmo dos McLaren, Max aproveitou os safety cars para ameaçar Norris nas últimas voltas. Não dá para negar que ele podia ter vencido a corrida. Verstappen afastou qualquer ideia de que poderia estar desmotivado pelos problemas da Red Bull e deixou claro que está na luta pelo campeonato. Na pré-temporada, a pior equipe em todas as avaliações era a Sauber. Mas em Melbourne, a equipe incorporou uma nova asa dianteira e novos sidepods e conquistou mais pontos que a Ferrari, além de superar toda a pontuação que teve em 2024. Aproveitando bem as condições, Nico Hülkenberg foi o sétimo. Mas a Sauber mostrou uma agilidade incomum ao chamar Hülkenberg para colocar os pneus intermediários assim que a chuva voltou, na parte final da corrida. A equipe suíça não tem um bom histórico estratégico recente, mas dessa vez acertou em cheio. Além disso, a nova aerodinâmica melhorou muito o carro, que na pré-temporada era lento e difícil de pilotar. Ela agora tem um pouco mais de downforce, a suspensão melhorou e a dirigibilidade evoluiu. Isso se deve, em parte, a uma mudança de configuração não revelada que o diretor técnico James Key descreveu como sutilezas na especificação de construção. Hülkenberg desconfia que o layout da pista e as condições de Melbourne ajudaram, mas ninguém na Sauber está fingindo que este é um carro para chegar sempre entre os 10 primeiros. Acompanhe essa temporada da Fórmula 1 de dentro da pista. Faça uma imersão total em cada GP ao vivo. Crie a sua própria forma de ver a corrida por todos os ângulos. Não perca nada com o streaming em 4K em até 6 dispositivos diferentes. Experimente o Fórmula 1 TV Premium com um teste gratuito de 7 dias. Disponível nos países selecionados. Observe termos e condições. A estreia de Liam Lawson na Red Bull foi uma cópia exata dos piores momentos de seu antecessor, Sérgio Pérez. Ele provavelmente sonhava com um começo forte, mas o que aconteceu foi um pesadelo. Pode-se alegar que Lawson era o único piloto do grid que nunca havia corrido em Albert Park, que o nariz e a asa dianteira do seu carro eram diferentes dos de Verstappen, e seu TL3 foi arruinado por um problema na entrada de ar. Mas mesmo assim, ele teve dificuldades com o ritmo e com a confiança. Lawson foi eliminado no Q1 depois de 2 saídas da pista. Ele atribui isso a uma combinação de circuito difícil, pouco tempo de pista e sua própria falta de atenção. Na corrida, Lawson fez pouco progresso e acabou batendo na curva 1. O chefe da Red Bull, Christian Horner, tentou achar um lado positivo no fato de Lawson ter feito a segunda melhor volta do Grande Prêmio. Mas isso é consolo pouco, já que Lawson só conseguiu isso porque a pista estava secando e ele pôde aquecer os pneus atrás do safety car. A Williams apareceu na pré-temporada como a equipe que mais evoluiu, e o GP da Austrália confirmou isso. Albon foi o sexto no grid, a apenas 854 milésimos da pole de Norris. Ele melhorou 1 segundo e 414 milésimos em relação a 224, e provavelmente largaria mais à frente se Yuki Tsunoda não tivesse achado um vácuo para puxar seu Racing Bulls no Q3. No ano passado, a Williams tinha um carro fora de ritmo e pesado. Sua temporada foi um pesadelo recheado de acidentes. Agora o carro é rápido e Albon terminou a corrida em quinto. Se não fosse o acidente de Carlos Sainz sob regime de safety car, consequência de um grande golpe de torque por uma troca de marcha ruim, teria sido um fim de semana de sonhos para Williams. Mas Albon não espera que sua equipe seja sempre a líder do pelotão do meio. Ele acredita que na próxima corrida, na China, as muitas curvas longas podem não combinar com a sensibilidade aerodinâmica do carro, principalmente se estiver ventando. Mas já com 10 pontos no bolso, 59% do que marcou em todo o ano passado, a Williams provou que está forte na luta pelo quinto lugar. Terminar no quarto lugar em uma corrida no molhado depois de largar em 16º, se tornar o piloto mais jovem da história a marcar pontos na estreia, mesmo sofrendo uma rodada de 360 graus, transformou a tão aguardada estreia de Kimi Antonelli em uma verdadeira montanha-russa.
Não foi tão heróica quanto pode parecer, já que o resultado veio porque a Mercedes acertou o momento exato de trocar para pneus intermediários quando a chuva chegou. Mas Antonelli se mostrou rápido e confiante durante todo o fim de semana. No entanto, um pequeno erro na saída da curva 6 no Qualify danificou o fundo do carro, destruindo seu ritmo e o eliminando no Q1. Embora largar lá atrás com um carro mais rápido facilite as ultrapassagens, Antonelli foi um dos poucos a fazer ultrapassagens na pista. Ele cometeu um erro ao colocar uma roda na grama na entrada da curva 4. Rodou e saiu da pista, mas soube recuperar o controle. E essa foi uma corrida em que quase todos erraram em um momento ou outro. Começar a carreira com tanto sucesso é excelente e afasta qualquer crítica à sua entrada na Fórmula 1 com tão pouca idade. Outros novatos não tiveram tanta sorte, mas também mostraram sinais encorajadores. Isaac Hadjar destruiu todo o bom trabalho da sexta-feira e do sábado ao bater na volta de apresentação. Gabriel Bortoleto enfrentou problemas de freio durante toda a corrida. Isso fez rodar e bater, mas ele se saiu bem na comparação com o experiente Nico Hülkenberg ao longo do fim de semana. Diante da contratação de Franco Colapinto, a última coisa de que Jack Durham precisava era bater na primeira volta. Mas deixando de lado esse erro típico de novatos, o australiano acumulou muitos méritos com um ritmo impressionante nos treinos e no Qualify. A folha de resultados não mostra isso, mas a velocidade de Durham foi muito semelhante à de Pierre Gasly. Ele ficou a 750 milésimos de segundo de seu companheiro no Q2 porque a sua última volta foi arruinada por bandeiras amarelas. Até ali, ele estava a centésimos de segundo de Gasly. O acidente foi um ponto negativo, mas Durham mostrou que tem bom ritmo. Se ele conseguir se manter próximo de Gasly, vai ficar impossível para a Alpine alegar falta de desempenho para substituí-lo. Após a corrida, o chefe da equipe Oliver Oakes admitiu, enfim, que a Alpine colocou Durham sob pressão quando contratou Colapinto como reserva, mas elogiou o australiano pelo fim de semana brilhante em termos de velocidade. Durham precisa manter esse ímpeto na próxima corrida e também nas outras. Se conseguir não repetir o erro da primeira volta nas próximas corridas, pode conquistar bons resultados e consolidar sua posição.